Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista, um programa de entrevistas que estreia hoje na grade de programação da TV Educativa. Eu sou Thelmo Scarpini e a cada semana vou conversar com uma personalidade das mais diferentes áreas para conhecer o trabalho que realizam e o ponto de vista delas a respeito de uma série de questões. E o assunto desse nosso primeiro ponto de vista é o meio ambiente. Num cenário de muitas agressões e descaso com os recursos naturais, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo, as consequências não podiam ser mais desastrosas. Fenômenos climáticos extremos, secas prolongadas, escassez de água, ameaças de racionamento e impactos negativos na economia do país e, consequentemente, no bolso dos consumidores. E, ao que parece, essa situação tem tudo para se agravar ainda mais caso governos e sociedade civil não comecem a adotar políticas e hábitos cotidianos para preservar e utilizar de forma mais responsável os recursos naturais do planeta. No Espírito Santo, que perdeu parte significativa de sua cobertura florestal, esses impactos já começam a ser sentidos, com estiagens prolongadas, escassez de água e, é claro, risco de racionamento. E para compreender melhor este cenário, o Ponto de Vista recebe o engenheiro florestal e especialista em recursos hídricos, Luiz Fernando Schettino. O Luiz Fernando é mestre e doutor em ciência florestal e professor titular aposentado da área de ecologia e recursos naturais da UFES. Bem-vindo a este primeiro Ponto de Vista, Luiz Fernando. Uma satisfação muito grande contar com a sua presença aqui. Muito obrigado, Thelmo. A satisfação é minha e principalmente por ouvir de você aqui, de ser o primeiro programa do ponto de vista, não pela minha presença, mas pelo meio ambiente estar em primeiro lugar. E isso que a gente espera que aconteça nisso que você falou com a sociedade, com os governantes, colocar o meio ambiente no seu devido lugar, que é o centro de tudo o que acontece, da nossa vida, da sobrevivência, do desenvolvimento econômico. Em suma, meio ambiente não é apêndice, meio ambiente não é uma coisa lateral, é o centro onde a vida ocorre. Pois é, eu vou começar essa nossa entrevista, Luiz Fernando, falando de uma pesquisa feita pelo INCAPER, segundo dados do Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural. Hoje o Espírito Santo tem quase metade do seu território em situação de seca moderada. Ainda segundo o Instituto, a situação é um pouco mais crítica na região norte e também noroeste, que juntas concentram cerca de 29 municípios. Diante deste quadro, você diria que nós estamos caminhando a passos acelerados para um risco de escassez de água e, consequentemente, de racionamento? Olha, Thelmo, é importante essa constatação do INCAPER. O Espírito Santo ele está caminhando algumas regiões que já eram secas para um clima semiárido, né? A gente tem informações bem seguras sobre isso. E o importante é que nós precisamos encontrar um meio de reorganizar o meio rural, de modo que a gente tenha a cobertura florestal adequada e não a mínima, para que a gente possa contrabalancear as mudanças climáticas que estão ocorrendo, onde as pessoas às vezes não entendem. As mudanças climáticas não quer dizer que vai chover ou não chover, é que, em geral, onde está seco vai se tornar mais seco, onde chove vai se tornar mais chuvoso. Então, a tendência da nossa área norte e noroeste é ter cada vez mais dificuldade com seca. Isso implica em quê? Implica em melhorar a cobertura florestal, proteger mais dos rios, usar os solos e as águas com uma racionalidade grande e, inclusive, os tipos de cultivos que são feitos na região. Inclusive, nós fizemos já há bastante tempo atrás uma reunião em Vitória, que existe um instituto chamado INSA, Instituto Nacional do Semiárido, que atua no Nordeste e que deveria ter um regional aqui no Espírito Santo para ajudar a construir modos de convivência com a seca e a utilização racional dos recursos naturais. Agora, isso não quer dizer, só concluindo, que o nosso instituto e outros não possam fazer. Nosso instituto faz muitas coisas boas
pessoas, nossas instituições, da universidade, mas nós reforçaríamos muito trazer uma instituição que cuida especificamente de pensar, de pesquisar e de propor soluções e convivência com o semiárido. Até porque também o Espírito Santo entrou na área de influência da SUDENE justamente por conta, né, da perda de cobertura florestal na região norte, né, mas se você me permite, e a todos que nos assistem, a minha preocupação é que as pessoas querem entrar na SUDENE para conseguir recursos mais baratos. Né? Querem fazer a barragem para amenizar a seca, para produzir. Nós não somos contra e queremos que produza, mas o objetivo principal é uma convivência com a seca, com essa situação, onde o meio ambiente esteja em primeiro lugar e não a questão monetária e os interesses estejam em primeiro lugar. Agora, qual seria, você falou da necessidade de se estimular a cobertura florestal, né? Qual seria a cobertura florestal adequada às necessidades aqui do Espírito Santo, em especial dessas regiões mais afetadas? Isso, Thelma, é extremamente importante. Acho que em programas como esse tem um valor enorme, porque tem um tempo para a gente poder explicar as coisas. O Estado do Espírito Santo tem estudos maravilhosos. A Secretaria de Agricultura já fez estudos de solo, o Radam Brasil já fez estudo de solo, nós temos estudos importantes de cobertura florestal, o IEMA e outros órgãos já fizeram estudos maravilhosos aqui no Estado. O que nós precisamos? Entender que existe uma relação clima, vegetação e solos. Então, nós, no Espírito Santo, temos, na região norte, solos de tabuleiro, muito planos, mais seco, com uma estrutura diferente. Na região centro-serrana, solos mais pobres e muito inclinados. Então, quando se diz, você pergunta o que tem que fazer, para cada região tem que ter um olhar específico. E o Código Florestal dizia lá, no mínimo 20%. Ele não dizia que era 20%. Tem local que tem que ser 22%, 23%, 25%. Né? Não pode ser menor que 20. Então, a cobertura florestal ela precisa ser proporcional às condições de solo, clima e chuva. E, fora isso, a cobertura florestal ela tem que estar disposta na propriedade de forma a atingir as áreas importantes para a infiltração de água. Nós temos aqui na esfera pública alguns projetos, alguns programas, né, de reflorestamento, como o Reflorestar, que já recuperou cerca de 20 hectares, né, de florestas, né, nas principais bacias hidrográficas aqui do Espírito Santo. Temos também um programa para a construção de barragens. Você diria que isso é fundamental, mas não resolve de todo este problema, não é? O programa Reflorestar é um programa espetacular, é um programa não só que tem recebido condecorações, estímulos, mas o grande programa nós construirmos um entendimento de que cada agricultor é responsável e, obviamente, o Estado, o município tem um papel de produzir um trabalho junto a ele, de manter a cobertura florestal mínima, porque o Estado, com o Reflorestar, ele dá um incentivo, ele dá um impulso, ele está fazendo uma ação para mostrar pedagogicamente que aquilo é importante. Mas é fundamental que haja uma conscientização, inclusive está escrito na nossa Constituição Estadual, que todo proprietário rural tem que recuperar 1%, deveria, desde 1989, 1% ao ano da cobertura florestal até atingir o estabelecido pela lei. Agora, Luiz Fernando, você vê o risco de nós repetirmos a crise hídrica que tivemos aqui no Espírito Santo no ano de 2015, quando ficamos aí mais de 60 dias de uma estiagem assim rigorosa e tivemos assim muitos municípios em condição de racionamento de água? Olha, eu queria aproveitar nessa pergunta e falar sobre as barragens. Eu sou a favor de fazer as barragens. A barragem veio a amenizar essa situação aí e elas trazem uma folga, né, uma proteção mínima para não haver aquelas condições, mas nós precisamos, quero enfatizar, cuidar do solo, cuidar da vegetação, que as barragens por si só, elas não resolvem o problema estrutural da questão ambiental. As barragens, elas contribuem para você manter o abastecimento da cidade, a produção, etc. Mas elas não são por si só a solução completa para a questão. É fundamental sempre pensar barragem associada à conservação, o uso da terra associado à conservação e o uso das melhores tecnologias. E a racionalidade no uso da água.
Então, a parcela de responsabilidade aí dos setores agrícolas é muito importante, né? Do homem do campo. A parcela de responsabilidade do homem do campo com a quantidade e a qualidade é muito importante. A necessidade, eu tenho procurado demonstrar isso para as autoridades, para governantes. É inaceitável continuar a aração de morro abaixo, cortando estradas de qualquer maneira. E isso está entupindo nossos rios de terra, milhões de toneladas todos os anos, entupindo as nascentes. Então, o esforço de fazer lá o reflorestar é jogado por terra quando você entope o rio e mata as nascentes. Então, é preciso uma fiscalização, uma orientação e aquelas pessoas que não tenham condições de se enquadrar, uma sanção. Então, precisa de uma política muito rigorosa para manter o uso da terra adequado, a cobertura florestal e o uso da água. A gente fala muito também, falamos agora da responsabilidade, né, do setor agrícola, né, mas a sociedade civil, né, que se encontra hoje nos centros urbanos, ela também tem uma parcela de responsabilidade muito grande nessa questão, não? Sim, todos temos responsabilidade. A questão que às vezes me preocupa é que nós fazemos uma campanha específica para poupar água no verão com os moradores da cidade. Os moradores da cidade têm que poupar água todos os dias. Inclusive, a semana passada, eu vi em alguns lugares de Vitória as pessoas voltando a lavar a calçada, lavando o vidro com aquela mangueira escorrendo. Isso tem que acabar. Eu uso uma expressão, eu não sei se vocês aqui já fizeram, eu lavo o meu carro com pano úmido. Eu lavo o carro por dentro e por fora com um saquinho desse úmido. Aí um sujeito fica jogando água o dia inteiro para lavar um carro, pensa quantos carros tem, quanta água você joga. Então, temos que construir um modo de pensar, inclusive queria incluir nessa equação, água e energia são vitais e nós precisamos usar racionalmente. Pois é, antes de encerrar o nosso ponto de vista, eu queria justamente abordar essa questão. O desmatamento, ele gera escassez de água e, consequentemente, crise hídrica e também de energia elétrica, até porque a nossa principal fonte de energia vem dos rios, de energia elétrica vem dos rios. Você acredita que investimentos em outras formas de energia limpa e renovável deveriam ser tratados como prioridade, como dessalinização da água do mar, por exemplo, o armazenamento de água de chuva e o reuso delas também seriam boas alternativas? Todas essas alternativas, essas possibilidades têm que ser tratadas numa política. Por isso que não pode ter um programa de reflorestamento, um programa de conservação de solo. Tem que ter um conjunto. Na hora que alguém for pegar um dinheiro para financiar num banco público, por exemplo, ter lá umas recomendações, os órgãos ambientais no licenciamento. É fundamental economizar água, energia e proteger os recursos naturais. Sem isso, nós não teremos o sonhado desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. Até porque, preservando o meio ambiente, nós preservamos a economia e, consequentemente, melhor qualidade de vida para todos. Com certeza. E eu queria concluir, que eu sei que o tempo está acabando, colocar uma questão muito importante. Meio ambiente não pode ser moeda de troca política. Meio ambiente, às vezes, tem que sancionar, tem que fiscalizar. Não pode ser uma questão usada, digamos, que fica num segundo plano. Infelizmente, o meio ambiente tem que ser colocado no primeiro plano. Eu digo infelizmente para aqueles que não querem entender que meio ambiente é prioridade. Luiz Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui no Ponto de Vista. Foi uma satisfação enorme contar aqui com o seu conhecimento, com as suas informações a respeito de um assunto tão importante. Muito obrigado. Eu é que agradeço e vou deixar de presente aqui alguns livros para o Telmo e ele vai apresentar um relatório depois e passa para os telespectadores. Pois olha, me passou um dever de casa aqui, mas tudo bem, vou ler com a maior atenção e com o maior carinho. Bom, eu agradeço a presença de vocês, a audiência qualificada de vocês, a companhia e conto com a presença de vocês no nosso próximo Ponto de Vista. Até lá!